Querido Deus e Pai, Deus de todo amor, de toda graça, de toda misericórdia, te agradecemos, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos na Tua casa de oração, para receber a Tua palavra, para Te louvar, para Te adorar. Nós sabemos que o Senhor tem sempre o melhor, e nós queremos, em nome de Jesus, aproveitar tudo aquilo que o Senhor tem preparado para a nossa vida. Ser com cada vida que está na tua casa de oração, ser com aquelas que estão participando conosco do culto online. Apresentamos aqueles que estão enfermos, Pai, que sejam completamente restabelecidos. Aqueles que necessitam do consolo, do conforto, derrama sobre cada um, Pai, conforme a sua necessidade. Continua ministrando conosco, Pai, como tens feito desde o momento da escola bíblica. E que, ó Pai amado, o homem desapareça e somente o Senhor seja exaltado e glorificado. Pois é no nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome, que te pedimos e já te agradecemos. Amém. Amém, irmãos. Você pode assentar. Que a maravilhosa graça e paz do Senhor Jesus seja sobre todos os que estão aqui, todos os que estão conosco online. Amém? Abra sua Bíblia na carta aos Romanos. Romanos capítulo 5. Texto bem conhecido do povo de Deus, mas que eu quero compartilhar com vocês nesta manhã, nessa nossa breve meditação, sobre aquilo que o Senhor tem colocado em meu coração. Quem faz a palavra nova é o Espírito Santo de Deus. Ele torna nova a palavra. É Ele quem vivifica essa palavra. Quando nós estamos diante do Senhor, nós devemos estar também disponíveis para receber a sua palavra, pedindo ao Senhor que traga o discernimento, porque o homem não sabe coisa alguma, tem que ser o Senhor. Se não for o Senhor, nada feito. Mas o Senhor é muito bom, Ele é misericordioso, Ele é gracioso, Ele é tremendo. Romanos capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 5, diz assim: portanto, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na presença da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Eu acho que eu repeti aqui, deixa eu voltar. Portanto, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança a aprovação, e a aprovação a esperança, e a esperança não causa decepção, visto que o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém? Visto que o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém? Meus amados irmãos, quando paramos um pouco para observar tudo aquilo que o Senhor é, eu confesso a vocês que não somente
nos admiramos ou nos espantamos, mas acima de tudo, nos alegramos, porque o Deus eterno, o Senhor dos senhores, Ele não somente nos ama, mas Ele age para que possamos ter uma vida abençoada em sua presença. Vida abençoada não significa ausência de lutas, mas significa a garantia da presença do Senhor em nosso ser. E a presença do Senhor faz toda a diferença, em todos os momentos, nos momentos de alegria, nos momentos de tristezas, nos momentos de aflições, em todos os dias, o Senhor está presente e Ele age. Você pode dar glórias a Jesus? Agora, o que nós aprendemos também, que Ele nos ensina, é que em Cristo Jesus, nós estamos comprometidos com Deus. E esse compromisso com Deus tem o seguinte significado: que a nossa base, doutrina e a razão do nosso viver tem que ser Cristo. Base, doutrina e razão de viver tem que ser Cristo. Então, em Cristo, o Espírito Santo nos faz entender que o nosso olhar, ele tem que ultrapassar a tudo aquilo que o mundo oferece. Quando nós falamos que precisamos olhar para a frente, para o alto, para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, nós precisamos estar sempre lembrados de que estamos caminhando para a nova Jerusalém celestial, de que o Senhor tem o melhor para nos dar, e tudo aquilo que o Senhor tem para nos dar é eterno. A sua palavra é eterna, as suas promessas são eternas, e não existe nada que valha mais do que tudo que Deus tem preparado para aqueles que forem fiéis até o fim. A importância de fixar o olhar em Cristo é fundamental para que nos mantenhamos perseverantes, nos mantenhamos firmes, não venhamos a nos desviar nem para a direita, nem para a esquerda. É preciso que estejamos plenamente convencidos, conscientizados, de que a nossa vida não se resume a essa vida terrena. Precisamos estar sempre lembrados que somos seres espirituais, que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Esse corpo físico, como temos dito, é a nossa morada terrena. Ele é temporal. Então, não podemos nos esquecer de que a paz de Deus não é um sentimento, mas a paz de Deus é um relacionamento sincero com Deus. Aleluia. Não vivemos por aquilo que sentimos, não vivemos por aquilo que imaginamos, mas vivemos por fé no Deus que criou todas as coisas, no Deus que é vivo e verdadeiro, no Deus que conhece as nossas lutas internas e externas, os nossos pensamentos, os nossos propósitos. Ele conhece as nossas alegrias, as nossas dúvidas, as nossas tristezas. Mas pastor, e crente, ele fica triste? O crente, ele não permanece triste, porque diante do Senhor até a tristeza salta de alegria. Mas existem momentos, existem. Então nós precisamos ser o quê? Realistas. Nós precisamos ter essa palavra escondida
na nossa mente e no nosso coração. O salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Aleluia. Então, essa certeza que nós depositamos no Senhor nos faz enfrentar, não é? Se você não quiser dizer de certeza, o melhor seria a fé, não é? Então a fé que depositamos em Deus nos faz enfrentar as tribulações, certos, convictos da presença do Senhor e do seu agir em nosso favor. Ou seja, em Cristo Jesus nós somos o quê? Protegidos. Amém? Então nós comprovamos que há promessas especiais para aqueles que estão em Cristo. Isso não é fazer acepção de pessoas. O Senhor Jesus veio para todos. E a oportunidade é para todos. E a igreja está aqui para ser sal da terra e luz do mundo, proclamando a sua palavra a todos, indistintamente. Então isso significa visão, discernimento, capacitação, proteção e ação. Então a igreja precisa o quê? Agir. Não somente levando a palavra, mas vivendo essa palavra. Amém? O agir divino, ele ocorre de maneira sobrenatural. Mas o fato do agir divino ocorrer de maneira sobrenatural não significa imposição, que Deus impõe, que Deus diz você tem que fazer assim. O que foi que Jesus fez? Ele veio, tomou o nosso lugar lá na cruz de Calvário, levou sobre si as nossas dores, os nossos pecados, as nossas iniquidades. O castigo que estava determinado a mim e a você, a toda a humanidade, Jesus tomou em nosso lugar. É por isso que o seu sacrifício ele é vicário. E quando ele ressuscitou ao terceiro dia, ele ressuscitou com as chaves da morte e do inferno. Quando ele foi crucificado, os nossos pecados estavam lá com ele. Então, qual o significado? Que em Cristo Jesus nós morremos para o pecado e ressurgimos para uma nova vida em sua presença. É por isso que nós não aceitamos a doutrina da predestinação fatalista, onde se declara que um nasceu para a salvação e o outro nasceu para a perdição. Não. Todos têm a oportunidade. Agora, Deus, diante da sua presciência, diante da sua, por ser o ser eterno, Ele sabe quem vai ser salvo, sabe. Ele sabe quem vai se perder, sabe. Mas mesmo assim, todos têm a mesma oportunidade de conhecer a palavra e aceitar ou rejeitar a Cristo. Então a igreja, ela tem que cumprir o seu papel. Mas pastor, o mundo lá fora está terrível. Então a igreja tem que ter uma mensagem de ânimo, uma mensagem de renovo. A pregação de Jesus foi uma pregação de quê? De arrependimento. Para quê? Para perdão de pecados. O papel da igreja é proclamar a palavra do Senhor. O papel da igreja é declarar a palavra. O papel da igreja é mostrar que em Cristo nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Irmãos, se a mensagem não trouxer impacto à nossa vida, tem alguma coisa errada. Todas as vezes que paro e preparo a palavra e que vou verificar a palavra, essa palavra ela tem que trazer impacto ao meu coração. Porque se não trouxer, não é no sentido de que quem vai transmitir a palavra, não. A nossa responsabilidade é abrir a boca e o Espírito Santo vai fazer. Quem convence é o Espírito Santo.
É por isso que não tem que existir glória para homem. A glória tem que ser para o Senhor. É por isso que nós não estamos aqui preocupados em proclamar, fazer conhecido o nome da igreja, ou o homem não. Temos que proclamar Senhor Jesus, aleluia. É Ele que tem que ser proclamado. Não é a denominação, mas é o Senhor Jesus, amém? Agora, nós somos convencidos pelo Espírito Santo de Deus a colocar e deixar a nossa vida nas mãos do Altíssimo. É isso. Então, quando nós colocamos a nossa vida, quando nós deixamos a nossa vida, quando nós aceitamos o agir de Deus, porque enquanto estivermos aqui, o Espírito de Deus terá o que trabalhar, porque somos pecadores, mas pecadores que não conseguem mais viver na prática do pecado, entretanto pecadores. Então nós precisamos de mudanças, nós precisamos do trabalhar do Espírito de Deus. Então somente Jesus Cristo, Ele transforma o nosso relacionamento com Deus. E a presença do Espírito Santo age de maneira poderosa e eficiente, nos convencendo, irmãos, da necessidade de que ocorram mudanças de pensamentos, palavras, ações, e eu vou acrescentar, prioridades. Aleluia! Pensamentos, mudança de pensamentos, palavras, ações e prioridades. Não podemos impedir que o pensamento chegue, mas podemos impedir que ele permaneça. O inimigo da nossa vida, que é Satanás, ele age para que deixemos a presença de Deus e voltemos a viver conforme anteriormente, conforme a nossa vontade, conforme aquilo que pensamos, conforme aquilo que as experiências que adquirimos. Mas a palavra nos ensina que precisamos viver em submissão ao Espírito Santo de Deus. Aleluia! Então, Deus protege, mas respeita a nossa decisão. Mesmo que a nossa decisão seja sair da sua presença. O que é que o Senhor nos diz? Que nós estamos nas mãos do Pai. E ninguém pode nos tirar das mãos do Pai. Aí a primeira ideia é o quê? Não, estou nas mãos do Pai, então estou preso, não posso sair. Não. Senhor, eu quero sair. Agora, você é livre. Mas depois que experimentamos viver na presença do Senhor, não conseguimos viver mais fora da sua presença. Porque aí nós aprendemos e sabemos que o vazio existencial que sentíamos anteriormente, ele só é preenchido por Cristo. É a presença do Espírito de Deus que faz a diferença em nosso viver. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Então o diabo jamais poderá impedir ou atrapalhar os planos de Deus para a vida daqueles que estão em Cristo Jesus. E o agir de Deus vai além da nossa compreensão. Deus está agindo em nossa vida, Deus está agindo em nosso favor. Pastor, mas eu não estou sentindo. A palavra de Deus não diz que é para você sentir, mas diz que é para você mudar. O Senhor vai agindo, Ele vai à nossa frente, Ele está à nossa retaguarda, Ele está do nosso lado direito, Ele está do nosso lado esquerdo, está em cima, está embaixo, Ele está em todos os lugares. Ele é eterno. Então não vamos temer o amanhã. Por quê? Porque o Senhor já está nos aguardando e o Senhor já tem nos preparado para as dificuldades do amanhã. As lutas são intensas, são terríveis, mas Ele está conosco. Jesus declarou: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Aleluias, aleluia. Então, o que está em nós é o Espírito Santo, que é incomparavelmente mais forte do que o que está no mundo.
Quem está no mundo? Satanás. É o inimigo da nossa vida. Que só pode fazer qualquer coisa fora do que está estabelecido com autorização divina. Então, se nós concedemos uma brecha, por exemplo, se a pessoa mente, ela concede uma brecha, ou seja, um direito legal do inimigo agir. A mentira tem suas consequências. Então somos nós que precisamos estar diante do Senhor. Somos nós que precisamos estar atentos. O Senhor diz para mim e para você, Ele diz para a sua igreja que é preciso vigiar e orar. Não é viver sobressaltado, mas é descansar no Senhor. É ter a firme convicção do compromisso que temos com Deus, da sua presença, da força que Ele tem, ou do poder que Ele tem, e determinação em nos dar o melhor. Amém? Então a gente não vai ter medo das ameaças do maligno. E ele jamais poderá nos destruir. Porque para nos destruir, ele tem que destruir o que está dentro de nós. E o que está dentro de nós é o Espírito Santo de Deus. Aleluia! Glórias ao nome de Jesus. Esse corpo físico, ele vai se desgastando. Vai se desgastando. Mas o Espírito vai sendo renovado. Aleluia! Renovado a cada dia. Escutem o que está escrito em 1 de Pedro capítulo 4, versículos 12 e 13. Amados, não estranheis a provação que como fogo vos sobrevém, como se vos estivesse acontecendo alguma coisa estranha, mas alegrai-vos por serdes participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também vos alegreis e exulteis na revelação da sua glória. Aleluia! Então em Cristo nós somos convencidos pelo Espírito Santo que Deus está no controle. Controle de quê? Da nossa vida e da situação. Ah, mas e se a igreja, e se voltar a igreja para dizer que é para a igreja fechar de novo? E daí? A gente vai continuar se reunindo online. Aleluia! E se, olha, tudo é se, mas em tudo o Senhor vai estar presente. Ele vai continuar agindo. Agora, irmãos, vejam só, Jesus promete estar conosco todos os dias, e a sua presença não sofre interrupções, mas é necessário uma coisa: é preciso que estejamos em comunhão com Ele. É preciso que estejamos em comunhão com Ele. Em nosso texto básico, o apóstolo Paulo nos ensina que a justificação nos torna livres da ira, livres do pecado, livres da lei, livres da morte. Ele está falando o quê? Da morte eterna, que é separação eterna do Criador. Então, a justificação não significa somente perdão e absolvição da culpa do pecado. Também traz dentro de si a esperança da glória de Deus e a promessa da salvação final, da salvação eterna. Amém? Então não aceite as dúvidas que o inimigo tenta lançar na sua mente. Por mais difíceis que sejam os dias, Deus continua sendo Deus. Aleluia! A sua palavra é válida para sempre. Aí eu me lembrei o seguinte, que a presença de Deus nos faz andar por pastos verdejantes. Aleluia! Glórias ao nome de Jesus. É isso. Essa certeza
essa convicção de que justificados pela fé, nós temos paz com Deus. Entretanto, jamais nos esqueçamos, começa a concluir, jamais nos esqueçamos de que a paz de Cristo não é um sentimento, mas uma mudança no nosso relacionamento com Deus. Aí eu faço a pergunta, e como sempre você responde aí na sua mente, no seu coração. Essa mudança do relacionamento com Deus tem mudado? Estou atento para o agir de Deus na minha vida? Aí significa no meu olhar, no meu pensar, no meu falar, no meu agir, nos meus propósitos. Quem foi justificado não teme futuro, porque a morte já não nos apavora. E no momento que levanta a mão e que declara Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, vem o quê? A justificação é do Deus para o homem, que é igual para todos, diferente da santificação, que é uma busca pessoal. Então Deus age através da sua palavra. Deus age através do seu Santo Espírito. Sabe para quê? Para que nos tornemos hoje mais dependentes dele do que ontem. O que é que a gente ensina aos filhos? Que eles precisam ficar independentes, que eles precisam aprender a resolver as coisas. Mas é o que o Senhor nos ensina. Quanto maior for a nossa dependência a ele, maior será o nosso compromisso com ele, e maior será a nossa santificação. Amém? Então a nossa esperança é quem? É Cristo. A nossa esperança não é a última que morre. A nossa esperança já venceu a morte. A nossa esperança está assentada à direita de Deus o Pai, como Deus o Filho, intercedendo por nós. E como se isso não fosse suficiente, o Espírito Santo que habita em nós, ele interfere e ele intercede por nós diante do Pai, e diz o texto bíblico, com gemidos inexprimíveis. Ele está nos ensinando, ele nos ensina, ele nos faz lembrar o que aprendemos, ele nos faz lembrar quem somos, a quem servimos, para onde estamos indo, qual o objetivo maior da nossa vida. Ele nos faz lembrar que tudo aqui é passageiro. A presença do Senhor é garantida aqui e eternamente. Nós temos um Deus que faz promessas somente para a eternidade. Não, ele faz promessas para os dias de hoje, para o agora, para o já e para a eternidade. Aleluia. Então a escolha de viver com Cristo, ela é voluntária, e a decisão, ela tem que ser pessoal. É pessoal. Alguém pode dizer, mas eu estou há tantos anos na igreja, mas eu escuto a palavra há tantos anos, e eu não percebi nenhuma mudança em mim. Tem alguma coisa errada. Precisa abrir o seu coração para o Senhor. Precisa estar diante dele, falar com ele, colocar diante dele as dificuldades. Mas ele conhece, mas ele quer que a gente faça isso. Não nos esqueçamos, equipe do louvor, de que todas as promessas firmadas por Deus são para aqueles que estão em Cristo, serão totalmente cumpridas, pois justificados pela fé, temos paz com Deus. Amém? A pandemia está aí. Temos que ter cuidados? Temos. Por isso que você vê aqui, as cadeiras, elas estão marcadas direitinho.
à distância. Lá na entrada, você tem uma pessoa com o termômetro, tem o álcool. Veja só, durante todo esse tempo, pela graça e a misericórdia do Senhor, membros da igreja, perdemos um membro. Membros da igreja, Nós temos que dar graças a Deus pelos milagres que Ele tem operado na nossa vida. Nós temos que render graças ao Senhor. Nós temos que ser prudentes. Nós temos que estar diante dEle com o nosso coração aberto, né? Porque a vida eterna com Cristo é uma realidade presente e futura. A presença do Espírito Santo hoje em nosso ser é prova da realidade do agir divino em nosso favor. Então, irmãos, que estejamos acordados, que estejamos com o nosso coração voltado para o Senhor, que estejamos determinados a viver conforme os seus princípios, na certeza absoluta de que tudo aquilo que o mundo oferece é muito bom, mas é passageiro, passa rapidamente. A Bíblia diz que a vida é como um sopro, início, meio e fim, mas nós temos a garantia de viver, de que viveremos face a face com o Senhor. Amém? Justificados com Deus, justificados pela fé, temos paz com Deus. Não um sentimento, mas um relacionamento com o Pai eterno em Cristo Jesus. Amém? Fiquemos todos